Olá, meus irmãos, estamos chegando para mais uma vez falarmos a palavra de Deus através do nosso canal aqui na internet, para trazer para vocês uma palavra de Deus para os vossos corações. E hoje, na série Edificando na Fé, nós queremos falar sobre a preciosa palavra de Deus que está registrada aqui no livro, ou melhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, e o versículo de número 18, a parábola do grão de mostarda e do fermento. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus e o que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Nós olhamos para essa passagem bíblica tão importante, tão maravilhosa, Jesus ensinando o seu povo através das parábolas. E que parábolas são essas tão profundas? Quando eu olho para esse texto, eu considero ele muito importante, porque ele fala de algo muito profundo, levando para o lado de uma compreensão aprofundada. Jesus está comparando o reino de Deus ao grão de mostarda. Por que comparando ao grão de mostarda? Porque o grão de mostarda, dizem, e é verdade, que é uma das menores sementes já existentes, né? É tão pequenininha. Mas aqui ele diz que é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua terra, e ele cresceu e fez-se uma grande árvore. E eu tentei compreender a profundidade desta parábola. E eu comecei a pensar em sementes. Sementes que produzem, sementes que geram, sementes que mudam o lugar onde é plantada, sementes que traz algo de bom e de benefício àqueles que a cultivam. E olhando para esse texto tão profundo, eu encontrei lá no começo da Bíblia, no Gênesis, Jesus falando à mulher, né, e ao homem, e ali trazendo a palavra através do próprio Deus, falando a respeito da semente da mulher, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E eu comecei a pensar nessa semente. E quando eu vejo aqui o Senhor falando a respeito do reino de Deus, que é semelhante a uma semente. Por que é semelhante a uma semente? Eu fico vendo nessa passagem do Gênesis que tudo estava muito bem. Deus tinha plantado um jardim e ali tinha colocado o homem para que ele cultivasse esse jardim, para que ele fosse o governo, para que ele fosse o cuidador, o hortelão, o jardineiro desse jardim, a fim de fazer com que tudo estivesse na sua mais perfeita ordem já existente. Meus queridos irmãos, Deus, criando esse jardim e lançando a semente da confiança, da fé, no coração do homem, Deus estava mostrando para o homem que, através da sua palavra, a semente germinaria no seu interior. O homem foi criado no estado de inocência, não conhecendo a dimensão do amor de Deus e também não conhecendo a dimensão do pecado, porque não tinha pecado. E também não conhecendo a dimensão da morte, ou do isolamento e da separação de Deus. Mas, olhando para o texto, eu começo vendo que o Senhor fala de um reino. Reino fala de terras longínquas, fala de áreas extensas, fala de palácio, fala de domínio e fala de poder. O reino de Deus, ele precisa ser estabelecido, porque o inimigo de nossas almas, quando estava na presença do Senhor, usando da sua malignidade, ele agora tenta roubar para si a glória de Deus e roubar para si também o que ele achava e pensava que ele podia tomar o reino celestial. Mas isso não ocorre, porque o Senhor Deus percebe, e naturalmente o Senhor Deus sabe todas as coisas, e não permite que ele agora usufrua ou usurpe o domínio
das coisas. E Deus expulsa ele juntamente com os anjos que se rebelaram, neutralizando dos céus esse mal que estava adentrando ali. Deus queria um ser puro, que fosse humilde, que fosse simples e que pudesse amá-lo sem querer algo em troca. Para isso, Deus criou o homem com o que nós chamamos hoje de livre arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Assim, Deus cria o homem na inocência, coloca no jardim puro, aonde as suas vestes ali eram vestes espirituais, não aparecia a sua forma carnal, pois estava num ambiente espiritual, pois ali estava vivendo naquele momento tão bonito, tão importante, até que o inimigo, percebendo que ele poderia corromper a semente, né? A semente que o Senhor agora tinha posto naquele jardim. E ele então influencia o homem, influencia a mulher e faz com que eles percam a primazia de estar no jardim de Deus. E eles são expulsos. Expulso porque eles poderiam comer da árvore da vida. Expulso porque ali não é permitido estar aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Expulso do jardim do Éden, foram colocados agora para fora, e o Senhor ainda protegeu a saída do jardim, colocando anjos com espadas inflamadas para que eles não regressassem. Porém, irmãos, como eu li o texto da parábola falando sobre a semente, o que eu quero aplicar é que quando Adão e Eva saem ali do paraíso, a semente do conhecimento de Deus estava em seu coração. Adão conheceu a Deus. Adão falou com Deus. Eles conheceram ao Senhor. Mas agora estão errantes para a terra distante, sofrimento, calamidades, o calor, tem que trabalhar exaustivamente, sem o conhecimento, sem a proteção de Deus. E esse conhecimento, ele começa então agora a ser, de certa forma também, desgastados quando vêm os filhos de Adão, e vai passando-se a informação de um para o outro, e porém eles ficam desejando conhecer o Deus de Adão, porque Adão com certeza falava das maravilhas do jardim, das conversas que tinha com o Criador, e com certeza os seus filhos, depois os seus netos, bisnetos, tataranetos e etc., eles queriam conhecer o jardim, mas a semente do reino, ela ficou bloqueada, ela não germinou como era para germinar. Mas agora então começa-se o cultivo da terra, falando do coração do homem, para que essa semente novamente pudesse nascer, pudesse a existir novamente. Os anos vêm, Noé, o pregoeiro da justiça, recebe a incumbência de construir a arca, e essa arca fala do plano maravilhoso da salvação, e ele constrói a arca, e aquele mundo se acaba, é destruído. Noé e sua família, melhor dizendo, eles conseguem sair agora para o novo mundo e criar uma nova população mundial, onde esse povo também precisam abrir caminho para que essa semente pudesse nascer. Os dias vêm, os dias vão, e aí aparece posteriormente Moisés escrevendo as recomendações da lei para o povo judeu, e os anos vai até que um dia, na terra, abreviando um pouco a mensagem, uma mulher virgem, ela tem agora um particular com Deus, e nesse particular com Deus, Deus, através do Espírito Santo, coloca a semente do reino dentro do seu ventre. Através do Espírito Santo, essa semente começa a germinar, e ela começa então agora a viver os momentos da sua gestação, e posteriormente essa semente, que é Jesus, ela nasce, e ela cresce, e ela se torna uma árvore frondosa, uma árvore frutífera. E agora então nós encontramos esta parábola, Jesus dizendo que é semelhante ao reino de Deus, que é semelhante à semente de mostarda, algo tão pequeno que talvez até ignorado pelos conhecedores da lei,
os fariseus, até mesmo os judeus e outros demais ali, que não conheciam e não entendiam, mas a semente, ela foi plantada pelo próprio Deus, e ela germina e ela cresce. Nessa primeira ótica da visão da semente, Jesus agora ele começa então a formar o reino, porque ele diz que é semelhante, né? O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na terra, e ele cresceu e fez-se grande árvores, e em seus ramos se aninharam as aves dos céus, né? Aves do céu, eu entendo que fala de esperança, fala de tranquilidade, fala de bonança, fala de alegria, coisas lindas, porque é tão bonito ver as aves, né, cruzarem os nossos céus. Então aqui, meus queridos, amados irmãos, essa semente tão linda, ela germina e ela chama os discípulos, e agora dentro do coração de cada discípulo, agora a outra parte, ele então se revela: eu sou a luz que vem ao mundo. Eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. A semente que Deus plantou agora é o seu próprio Filho, que agora ele nasce para fazer a diferença e para consertar as coisas que deu errado lá atrás, né? Ouvimos uma palavra muito boa sobre isso, pregado pelo nosso querido pastor Joel Freire, falando sobre esse acontecimento da morte de Cristo na cruz de Calvário, também trazendo para nós uma esperança muito linda. Mas aqui agora, na mensagem que nós estamos a falar, essa semente entrou no coração de Pedro, no coração de João, de Tiago, de Maria Madalena, dos discípulos que ali estavam próximos. E essa semente começa a nascer. Esse reino que está em Deus, ele começa agora, como na sequência ele fala sobre o fermento que uma mulher coloca em 3 medidas de farinha, e aí então leveda a massa e cresce e vira um pão muito grande, abençoado, formado ali através da levedura. Então, meus queridos irmãos, o que eu aprendo nesta palavra é que um dia, por permissão de Deus também, essa semente que um dia nasceu por vontade de Deus também entrou no meu coração e entrou no seu coração. E essa semente, ela precisa germinar, ela precisa gerar frutos, ela precisa se tornar uma árvore, e uma árvore frondosa que ela possa também acolher e proteger outras pessoas. O reino de Deus, ele precisa ser extensivo, avançar. Então um dia o Espírito Santo tocou em seu coração, e esse coração, que é uma terra fértil, a semente do Evangelho caiu em seu coração, e ela começou a brotar e a produzir agora a árvore, e através da árvore produzir os seus frutos, e você está agora inserido no reino, você faz parte do reino, você faz parte das coisas de Deus, você faz parte da chamada de Deus. O que você precisa entender é que não foram todos que foram chamados para fazer parte deste reino, né? A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E eu faço uma pergunta e deixo como um ponto de reflexão: se você foi chamado, qual é a tua posição no reino do Senhor Jesus? Aonde é que você está plantado? Nas suas ideologias ou no conceito bíblico da palavra que o Senhor traz para nós? Você está fundamentado em homens naturais, ou está fundamentado no ensino deixado pelos apóstolos e agora mantido em sua igreja pela misericórdia de Deus, o Consolador que o Senhor nos deu para nos fazer lembrar todas as coisas? A semente do reino, ela continua em nossos corações, e essa semente, ela precisa aparecer através da árvore que nós nos tornamos. No dia que você aceitou Jesus, a palavra de Deus, ela entrou com efeito na tua vida, ela entrou com efeito de esclarecimento. Você percebeu que você era terra fértil, que essa semente estava sendo plantada, porque agora você se tornaria então a extensão do reino. E o mais lindo disso tudo é que ela germinou e começou a crescer. E esse crescimento, ele fala da preparação. Nós estamos sendo preparados por Deus. A cada dia que nós vamos à igreja, a cada dia que nós lemos a palavra de Deus, a cada dia que nós participamos dos cultos, nós começamos então
a receber a orientação de Deus, e o Espírito Santo trabalhando vai produzindo em nós o adubo necessário, vai produzir em nós a seiva necessária que nós precisamos para o crescimento espiritual, a ponto de nós entendermos melhor o Evangelho. É claro que com os dias parece natural, mas não é. Com os dias o seu conhecimento ele vai ficando mais aguçado, ele vai ficando mais sensível, e ele vai começando a descortinar as coisas de Deus para a sua vida. Então você aprende que o reino de Deus é algo fantástico. Eu penso também que essa semente que entrou no seu coração, ela criou raízes. E essas raízes, assim como as suas veias, suas artérias, ela vai oxigenando e crescendo dentro de você, ao ponto dessa semente atingir o ponto máximo da sua vida material, ligando diretamente a sua vida material à sua vida espiritual. Essa semente agora, ela vai até o seu espírito, e ela liga corpo físico, espírito do homem, e agora então ela liga a alma, aos seus sentimentos. E o Espírito Santo morando em sua vida faz você entender a profundidade do amor de Deus, né? É por isso que João 3,16 nos diz uma palavra tão maravilhosa: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu Filho único. Aí a sequência do versículo é importante: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então precisa crer, e além de crer, precisa confiar, não é isso? Então você agora recebe o conhecimento da palavra. A semente cresceu, a semente do tamanho de um grão de mostarda, ela produziu. E se você continuar lendo esse texto, você vai pensar também numa outra compreensão, é que a semente, quando ela é plantada na terra, ela vai mudando o seu estado para poder fazer com que o broto surja, e nisso ela mexe com a terra, ela provoca as rupturas da terra, ela vai abrindo, ela vai criando raízes, e essas raízes ela vai alterando o padrão dessa terra, no caso o seu coração, os seus sentimentos, ela vai alterando. Analise uma semente que agora vai engrossando as suas raízes dentro da terra, ela vai abrindo aquele lugar onde ela vai buscando aprofundar-se para tirar o melhor que você tem, para que essa árvore, que através da fé é a semente da fé, está no seu coração, ela começa a receber agora uma sustentação. Porque embora temos tantas pessoas hoje na igreja, e lamentavelmente sabemos que nem todo tem uma profundidade dentro da palavra de Deus. Alguns são pessoas volúveis, que mudam de uma hora para outra do seu comportamento, que troca de igreja, que às vezes se afasta do convívio, ou param, ou às vezes se entregam à tristeza. Mas se essa semente, que é o Evangelho de Deus, entrar dentro do seu coração e começar a germinar, vai alterar a terra. Me permita falar isso, vai alterar a caixa torácica do seu coração, né? Vai mudar ali o lugar, porque ela agora começa então a fazer você ter conhecimento e a querer viver para Deus, adorar ao Senhor, louvar o Senhor, a participar dos cultos, a querer o bem comum da igreja, o bem comum dos irmãos, a se envolver em uma profundidade muito linda. Meus queridos irmãos, né? Quando eu vejo essas palavras bíblicas dessa passagem, dessa parábola, eu fico pensando em Davi, né? Davi, ele fica tão perto de Deus que ele diz: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E quando eu penso em Paulo, após estar quase assumindo a liderança da religião farisaica lá, ele agora adquire Jesus salva ele, liberta ele, e agora Paulo começa a aprender novamente a ser um cristão, entende a lei antiga para a graça. Mas o que eu quero chegar, e abreviando um pouco, é quando ele descobre as coisas de Deus, e ele fica de uma certa forma tão estarrecido que ele diz, né, ó profundidade, né, da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Paulo atingiu um clima, uma profundidade tão grande que ele fica perplexo, maravilhado, né? Então, meus queridos irmãos, que essa semente do Evangelho possa crescer em vosso coração,
Que você seja um cristão mais autêntico, não levado por opiniões diferentes. A igreja e a obra de Deus, ela existe. Nós devemos abrir o nosso coração e pedir direção de Deus em nossa vida, para sabermos recebermos a porção certa para nos alimentar. E a palavra, ela precisa alimentar não só o corpo, mas especialmente o espírito. O espírito nosso precisa estar fundamentado dentro da palavra de Deus, na base do conhecimento. É por isso que o apóstolo diz para que nós não nos movamos facilmente no nosso entendimento. E até em lugar que ele diz, ainda que alguém ou um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho, seja anátema, seja mentiroso, porque nós cremos nesse evangelho. O evangelho que você aceitou é o evangelho que vai te levar para o céu. A menos que você está tirando a semente do amor de Deus, tirando os sentimentos que Deus colocou em teu coração. Meu amigo, para ser edificado na fé, você precisa a cada dia ir aprendendo novas orientações de Deus. E eu quero deixar uma recomendação para você que quer ser obreiro, que quer ser alguém que faça a obra de Deus. Permita que essa semente que nosso Jesus falou, que ela possa crescer em sua vida, que ela possa te fazer ser uma árvore frondosa, e que essa árvore que você se tornar espiritualmente falando, no seu conhecimento, dentro do seu interior, que ela possa causar sombra, para que pessoas, para que o ministério, para que a igreja possa descansar na segurança daquele que está à frente do rebanho, na segurança daquele que está à frente do conjunto, na segurança daquele que acredita em seu Deus, para que também as aves, falando de pessoas, possam também se aninharem sobre o seu conhecimento, sobre a sua orientação. Talvez seja por isso que o apóstolo João, na sua carta, ele diz, filhinhos, tem de bom ânimo, né? Ele sempre traz essa tônica da palavra, né? Falando com carinho muito grande. Então, eu quero, por causa do tempo, eu quero encerrar essa mensagem, mas eu poderia falar muito mais sobre a semente que cai na terra ruim, na terra boa, e ela produz, e a semente que o inimigo rouba. Você sabia que essa semente, ela está no nosso coração, mas se nós descuidarmos um pouquinho, nós acabamos sendo tomados pelo engano, o engano que às vezes rouba os nossos pensamentos. Você já parou de vez em quando, você está pensando em alguma coisa e entra um pensamento que você nem estava pensando? Encaixa ali na sua mente como se tivesse desvirtuá-lo do seu objetivo? Ore a Deus e peça para que o Senhor guarde a sua mente. Nos dias que nós estamos vivendo, a mensagem que eu, pastor Aparecido Gomes, deixo à igreja é que sejamos profetas de Deus para pregar a verdade, porque o inimigo tenta corromper a igreja, destruir a primazia da igreja, atacar a liderança da igreja, ao ponto de fazer com que os crentes fiquem desorientados. Mas o sangue de Jesus tem poder. Nós estamos orientados pelo Espírito Santo, temos a espada do Espírito, a palavra de Deus, e vamos continuar pregando a palavra do Senhor, anunciando que essa semente que um dia entrou em nosso coração jamais será tirada, porque ela entrou, germinou, entrou pelas artérias, pelas veias, ela ligou ao Espírito, o Espírito ligou no Espírito Santo, e agora nós estamos travados e fortalecidos na fé, de forma que se um dia, por algum motivo, eu ou você pararmos de existir, porque a vida pode nos abreviar os nossos dias, nós podemos morrer, mas por causa dessa semente que um dia entrou em nosso coração e passou para o nosso espírito, ainda que morramos lá na sepultura, um dia ouviremos a voz do Senhor nos chamar, dizendo, vinde benditos de meu Pai. Então naquele dia o nosso corpo voltará à existência e ressurgirá, será revestido de um corpo glorioso, e para sempre passaremos a estar com o Senhor, porque a semente germinou. E essa semente, ela não é uma semente qualquer, é a semente do amor de Deus e do conhecimento do Pai das luzes, o grande El Shaddai. Deus te abençoe, edifique a tua vida. Se você gostou do estudo, compartilhe, deixe opiniões, você pode ajudar alguém a ser alcançado pelo amor de Deus. Grande abraço, curta os nossos vídeos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo da série Edificando na Fé. A paz do Senhor
do seu pastor, pastor Aparecido Gomes. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.